Oi, bem-vindo à quarta reunião da HALI, Associação de Reconhecimento Anglófona, pela literatura lusófona. Assim eu tenho o prazer de apresentar o experto da literatura lusófona em Yorkshire, Seth Heinley. Eu achava que você tinha esquecido o meu nome. Seth, obrigado por ter vindo. Nada. Obviamente há muitos autores lusófonos bem conhecidos, mas você se interessa mais pela literatura lusófona africana, não é? É. Pode falar um pouquinho sobre um dos seus favoritos autores africanos? Obrigado pelo caloroso acolhimento. Sim, eu tenho imenso apreço pelos autores africanos que escrevem em português. Me acuto Luiz Bernardo de Moçambique, por exemplo. São grandes autores. Mas o meu favorito deveria ser o José Luandino Vieira, um escritor de contos e novelas, um jornalista, também um tradutor de Quimbundo, que é um idioma indígena de Angola, para português. Aos 3 anos de idade, o Luandino Vieira e a sua família mudaram de Portugal para Angola. E aí o contexto colonial em que eles viviam e também o feito que eles tinham pele branca deu-lhes um grande privilégio. E na minha opinião, a sua rejeição desse privilégio é o aspecto mais notável da sua vida e da sua obra. Entendi. Mas como foi que o homem branco, da classe alta, conseguiu rejeitar esse privilégio? Então, principalmente através do seu envolvimento no movimento pela independência em Angola. No início da guerra colonial, o Luandino Vieira entrou nas fileiras do MPLA, que era o Movimento Popular de Libertação em Angola. E depois de uns anos lutando na guerra, ele foi preso e ele passou 14 anos preso assim, 8 dos quais foram passados num campo de concentração. E durante esses 8 anos, ele escreveu os seus 2 livros mais famosos, Luanda, que é escrito com 2 U's, e Vidas Novas. E enquanto ainda estava no campo de concentração, ele recebeu o primeiro grande prêmio de novela pela sua obra Luanda, que foi atribuído pela Sociedade Portuguesa de Escritores. Sim. E pode falar um pouquinho sobre o estilo dele, o impacto que tinha e como ele ganhou esse prêmio do que falou? Então, o estilo de Luandino. O Luandino utilizou um português falado pelo povo de Angola nessa época e foi misturado também com frases e palavras de Quimbundo e outras linguagens indígenas. A partir daí, ele contribuiu ele construiu uma linguagem literária que contribuiu para a construção de uma nacionalidade e identidade cultural angolana. Ambos, Vidas Novas e Luanda, são contos com personagens recorrentes e essas protagonistas, digamos assim, são originárias de todas as camadas da sociedade angolana. Mães, pais, vendedores de frutas, até malandros e crianças. Essas representações do povo, todo o povo angolano, ajudaram a criar um sentido de dignidade nacional e cultural. Que os portugueses com certeza não queriam permitir.
é por isso eu acho que ele foi preso por tanto tempo. Entendi. Interessante, né? Imagino que ele recebeu bastante reconhecimento dentro de Angola. Sim. Mas o senhor diria que ele recebeu o mesmo nível de reconhecimento lá em Portugal? Então, é uma pergunta muito interessante, porque eu diria que não, com certeza. Mas veja, por exemplo, o prêmio do grande novela que ele recebeu em 1965, a decisão de celebrar um autor, um inimigo do Estado, não foi bem recebido pelo governo em Portugal. De fato, o edifício da sociedade que deu-lhe o prêmio foi pilhado e finalmente incendiado pela polícia em Lisboa. Em 2006 também ele recebeu o maior galardão da literatura portuguesa, o Prêmio Camões. Entretanto, ele o recusou por motivos pessoais e íntimos. Eu acho que a sua história lutando contra Portugal, os 14 anos que ele ficou preso, e também a sua crítica literária do colonialismo português explicam essa recusa. Por outro lado, ele é considerado como uma lenda viva em Angola, e com razão. Que legal, que legal. Então, muito obrigado pelo tempo que dispensou hoje. Obrigado por você, Luiz. Nada. Um prazer. Prazer meu. Foi muito interessante aprender mais sobre a vida desse grande autor. Muito obrigado. Obrigado.